Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre HIPs. Bom, tem várias aplicações que precisam recuperar rapidamente algum dado que tenha maior prioridade. Por exemplo, se eu estou lidando com uma lista de tarefas e essas tarefas elas foram priorizadas, então eu vou executar sempre em um determinado momento a tarefa que tem maior prioridade. Eu preciso então de algum apoio para fazer essa seleção, né, e gerenciar essas tarefas. Então, esse tipo de aplicação pode se beneficiar de uma lista de prioridade. Nesse tipo de aplicação aqui da lista de tarefas, a cada momento eu preciso executar a tarefa que tem maior prioridade. Eu preciso também selecionar a tarefa que tem maior prioridade e retirá-la da lista de tarefas pendentes. E as prioridades podem mudar. Então, por exemplo, aconteceu algum fator externo e eu preciso repriorizar as minhas tarefas. Então, eu posso ter que ir lá nessa lista de prioridades e alterar as prioridades que estão associadas a alguma das tarefas. E novas tarefas podem chegar e precisam ser acomodadas, né? Então, quando chega uma nova tarefa, eu atribuo uma prioridade para ela e tenho que inseri-la nessa lista de tarefas pendentes. Bom, uma lista de prioridades, então, é uma tabela onde cada registro está associado com uma prioridade. E essa prioridade é um valor numérico que está armazenado num dos campos do registro dessa tabela. Quais são as operações que eu posso realizar em cima de uma lista de prioridades? Eu posso selecionar o elemento de maior prioridade num determinado momento. Eu posso fazer inserção de um novo elemento, e aí com a sua prioridade associada. Eu posso remover o elemento de maior prioridade da lista. Então, nesse caso, eu estou, no nosso exemplo ali das tarefas, removendo essa tarefa da lista de tarefas pendentes, né? E eu posso também querer alterar a prioridade de um determinado elemento. Para implementar uma lista de prioridade, a gente tem algumas opções: lista não ordenada, lista ordenada e heap. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre essas duas primeiras alternativas e depois a gente vai focar o restante da aula nas heaps, que são mais eficientes. Então, começando ali por lista não ordenada. Nesse caso, a gente está usando lá como exemplo a nossa lista de tarefas, né? A gente assume, então, que todas as tarefas estão dispostas numa lista, cada tarefa com a sua prioridade associada, mas que essas tarefas não estão ordenadas pela prioridade, elas estão numa ordem qualquer. Por exemplo, a ordem de inserção, a ordem que elas foram inseridas nessa lista, né? Então, se a gente olhar aqui as operações, elas funcionariam da seguinte forma: a inserção e a construção são tranquilos porque eu posso fazer essa inserção em qualquer ordem, né? Eu posso, por exemplo, sempre adotar o critério de que cada novo item que chega para ser inserido nessa lista de prioridade vai ser inserido no final da lista, ou no início da lista, tanto faz. A remoção, sempre quando a gente está falando de remoção em lista de prioridade, é a remoção do elemento de maior prioridade. Então, para eu remover o elemento de maior prioridade, eu tenho que percorrer a tabela sequencialmente, comparando as prioridades de todos os elementos que estão lá, até que eu chegue no final e aí eu tenha encontrado o elemento de maior prioridade. Então, a remoção vai implicar em percorrer a tabela toda. A alteração de prioridade de algum elemento da lista não vai implicar em mudança na estrutura da tabela, mas vai exigir que eu percorra a tabela para buscar o elemento que eu estou querendo alterar. E a seleção, aqui também seleção em lista de prioridade, é sempre a seleção do elemento de maior prioridade. Então, é igual à remoção, né? Eu tenho que percorrer a tabela toda para ter certeza de que eu encontrei o elemento de maior prioridade. Bom, então a complexidade dessas operações para uma tabela de n elementos é sempre O de n, exceto a inserção, que é O de 1, porque na inserção eu não preciso percorrer nada, eu simplesmente adoto uma convenção, ou insiro sempre no início, ou insiro sempre no final da lista de prioridades. Bom, a outra opção é usar uma lista ordenada para implementar uma lista de prioridades. Então, nesse caso, os itens da lista estão ordenados pela prioridade, sendo que o item de maior prioridade é o primeiro item da tabela, o primeiro item da lista de prioridades.
Então, nesse caso, remoção e seleção são imediatos, porque sempre eles envolvem o elemento de maior prioridade, e o elemento de maior prioridade é o primeiro elemento da tabela. A inserção vai exigir que eu percorra a tabela para encontrar a posição correta de inserção, né? Então, eu tenho que fazer a inserção respeitando a ordem das prioridades. A alteração é semelhante a uma nova inserção, porque eu vou ter que percorrer a lista para achar o elemento que vai ser alterado e depois eu preciso mudar a posição dele nessa lista para que a lista continue ordenada pela prioridade. E a construção vai exigir uma ordenação prévia da tabela, né, da minha lista de prioridades. Então, as complexidades aqui, assumindo que a gente tem uma tabela com N elementos, a seleção e a remoção vão ser O de 1, né, porque o primeiro elemento está no início, inserção e alteração O de N, e a construção O de N log N, que é a complexidade da ordenação. Finalmente, então, a gente vai falar agora sobre heaps, que é uma outra alternativa para a implementação de lista de prioridades. Essas heaps, elas são mais eficientes na atualização do que as alternativas anteriores, que eram O de N. Bom, o que é uma heap? É uma lista linear, ou seja, um vetor, que é composta de elementos com chaves de 1 até n. Então, se eu tenho uma lista de tamanho n, eu vou ter chaves variando de 1 até n. Essas chaves vão representar as prioridades. Não existem dois elementos com a mesma prioridade numa heap. E aí as heaps podem ser de dois tipos, heap máximo ou heap mínimo. No heap máximo, as chaves elas estão organizadas de forma que uma chave i ela é menor ou igual à chave i sobre 2, para i variando de 1 até n. E o heap mínimo é o contrário, para uma chave i ela é maior ou igual do que a chave i sobre 2, para i variando de 1 até n. Nessa aula aqui, a gente vai focar em heap máximo. Então, eu estou assumindo que a chave i é sempre menor ou igual a chave i sobre 2. Então, o heap máximo vai ser uma lista linear composta de elementos com essas chaves, respeitando essa restrição ali, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um heap máximo. 95, 60, 78 e assim por diante. Aqui, gente, eu estou representando só a prioridade, né? A chave, no caso, a chave aqui representa a prioridade. E quanto maior o número, maior a prioridade, tá? Então, 95 ali é o maior elemento de todos e ele é o que tem maior prioridade. Se a gente for olhar quaisquer elementos dessa lista, ela respeita aquela restrição ali de que a chave i é menor ou igual à chave i sobre 2. Então, se a gente olhar aqui, essa chave 4, ela é menor do que a chave 2, que é a chave i sobre 2, né? O 4 é a chave 39 e a chave 2 é a chave 60. Então, ela é menor, ela está respeitando aquela regrinha ali de cima, que é a chave i menor ou igual que a chave i sobre 2. Bom, essa lista ela pode ser representada por uma árvore binária completa, né? Lembrando que é uma árvore binária completa, as subárvores vazias acontecem apenas no último ou no penúltimo nível. Então, a gente pode organizar essa lista aqui em forma de uma árvore só para visualizar, tá? Porque na prática, armazenar essa heap em forma de vetor é muito mais eficiente em termos de espaço, né? Porque eu não preciso guardar os ponteiros para os filhos da esquerda e da direita. Então, na memória, a gente vai usar um vetor, mas para a gente pensar sobre a heap, em como ela funciona, é mais fácil para a gente pensar na representação em forma de árvore. Bom, para a gente montar essa árvore binária a partir daquela lista, a gente vai montando a árvore por níveis, lendo a lista da esquerda para a direita e aí preenchendo os níveis da árvore também de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, ali, por exemplo, o primeiro elemento vai ser a raiz da árvore, depois os dois próximos vão formar o segundo nível dessa árvore, os 4 próximos o terceiro nível, e aí só tinha um elemento lá no final, ele vai ser o filho da esquerda do 39, ali no nosso exemplo. Bom,
Quais são as propriedades, então, se a gente olhar para essa árvore binária, a gente vai ver que cada nó ele tem prioridade maior do que a prioridade dos seus dois filhos. Então, aqui, isso vale para todos os nós dessa árvore. O 95 tem prioridade maior do que os dois filhos dele, o 60 tem prioridade maior do que os dois filhos, e assim por diante, tá? A representação em memória é sempre feita usando um vetor, como eu já comentei, mas uma coisa importante é que o índice do primeiro elemento é 1, para essa RIP poder funcionar direitinho. Então, aqui na disciplina, como a gente está usando C como linguagem de programação, e em C os vetores começam em 0, a gente sempre que for alocar a memória para representar esse vetor, a gente vai alocar um vetor que tem um elemento a mais do que ele deveria ter. Então, por exemplo, se eu quero armazenar n elementos, eu vou alocar um vetor de n mais 1 elementos, e eu vou deixar sempre a posição 0 vazia. Vou começar a inserir elementos a partir da posição 1 nesse vetor, que é o que está representado aqui. Então, essa implementação aqui que eu vou começar a mostrar para vocês aos poucos, né? Ela está fazendo justamente isso. Eu estou aqui na função main declarando um heap, né? Um vetor de inteiros. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar só um vetor de inteiros que representam as prioridades. Eu não tenho nada associado a esse vetor, mas na prática seria um vetor de structs para representar os dados que eu preciso. Por exemplo, os dados das tarefas, como a gente estava discutindo lá no início da aula, né? Então, eu teria, por exemplo, a descrição da tarefa e a prioridade da tarefa seria a chave nesse caso, tá? Então, aqui eu estou declarando esse ponteiro para um vetor de inteiros. Aqui eu peço para o usuário qual é o tamanho do vetor de elementos que ele vai querer, leio o n, e aí faço a alocação dinâmica de memória, sempre usando n mais 1 como tamanho do vetor que vai ser alocado. De novo, porque eu vou desprezar a posição 0 desse vetor, vou começar a usar da posição 1 até a posição n. Então, para um determinado elemento i dessa minha heap, para eu descobrir o pai dele, basta eu pegar o índice i e dividir por 2. Então, nesse exemplo aqui, eu quero saber quem é o pai de 60. Lembrando que o que eu estou manipulando em memória é esse vetor aqui, né? Então, o 60 está na posição 2, o pai dele é i sobre 2. E lembrando aqui que a gente está usando divisão inteira, tá? Então, o pai do 2 dividido por 2 é 1, é o 95, tá aqui. Mas se eu fosse perguntar quem é o pai do 78, que está na posição 3, 3 dividido por 2, divisão inteira, também dá 1. Então, o pai dele também é 95, tá? O filho da esquerda é i vezes 2. Então, quem é o filho da esquerda de 60? É o 4, né? Então, na posição 4 tem o 39, tá ele aqui. E o filho da direita é i vezes 2 mais 1. No caso aqui é o 28. A implementação em memória, então, dessas funções para achar o pai, o elemento da esquerda e o elemento da direita é simplesmente um retorno do índice correspondente aqui, né? Eu recebo o índice do elemento e retorno o índice do pai, da esquerda ou da direita, conforme a função aqui. Lembrando, de novo, que a gente está desprezando a posição 0 do vetor. Começamos o vetor em 1, tá? Bom, alteração de prioridade. Para a gente alterar a prioridade do nó, a gente precisa rearrumar a RIP para que ela continue respeitando aquele critério de que todo nó tem que ter prioridade maior do que a prioridade dos seus filhos. Então, um nó que teve prioridade aumentada pode precisar subir na árvore e um nó que teve prioridade diminuída pode precisar descer na árvore. Então, aqui tem um exemplo. Eu quero aumentar a prioridade do nó 6, que é esse nó aqui, de 66 para 98. Então, como é que eu vou fazer isso? Troquei ali o valor e agora eu preciso ver se essa RIP precisa ser rearrumada, né? Nesse caso aqui, ela precisa, porque a gente está vendo aqui que o 78 está desrespeitando aquela regra de que ele tem que ter prioridade maior que os filhos, né? 98 é maior do que 78, então isso aqui
não é uma heap válida. A gente vai ter que arrumar. Então, para eu fazer essa arrumação, eu só vou precisar mexer no ramo que vai daquele elemento até a raiz, né? Pode ser que eu tenha que fazer trocas ali de posições dos elementos nesse ramo que vai daquele elemento até a raiz. Então, a gente faz subidas do elemento que foi alterado na memória, trocando aquele nó com o pai dele até que a árvore volte a ficar correta, né? Que todo elemento tenha prioridade maior do que a prioridade dos seus filhos. Então ali a gente já sabe que a gente vai ter que trocar o 98 com o 78, né? Fiz a troca ali, notem que eu estou trocando aqui em cima na árvore, mas na verdade eu estou trocando aqui embaixo no vetor, que é o que está representado em memória e é o que está sendo manipulado pela implementação da RIP, tá? E aí agora essa árvore ainda não está correta, né? Porque o 98 é maior do que o 95, então eu vou ter que fazer a troca ali também. E aí pronto, o elemento de maior prioridade ficou na raiz da RIP. Então como é que seria essa função para fazer a subida, né? Ela recebe como parâmetro a RIP e o elemento que foi alterado, né, o índice do elemento que foi alterado. Eu começo pegando um índice do pai desse elemento que foi alterado. Se esse índice do pai é maior ou igual a 1, ou seja, ele está dentro da RIP, né, dentro dos limites da RIP, então eu vou comparar os dois para ver se eu preciso fazer a subida, né? Se o RIP de I for maior do que o RIP do pai dele, que é o J, então eu preciso fazer a subida. E aí eu simplesmente faço uma troca, como a gente já sabe fazer, né, usando um elemento temporário aqui para essa troca. E depois, como eu fiz a troca, eu chamo recursivamente a subida para aquele elemento J, ou seja, para o pai, né? E aí essa função de subida, ela sempre antes de subir, ela verifica se realmente precisa subir. Se não precisar, e aí não tem mais chamada recursiva. Bom, agora a gente vai ver diminuição de prioridade. Eu quero diminuir a prioridade do nó 1 para 37. Então, vou trocar esse valor aqui de 95, vou passar para 37. Então, fiz a troca ali. Aí agora, de novo, essa RIP está desrespeitando aquela regrinha de que todo nó tem que ter prioridade maior que seus filhos. Então, para fazer essa correção, eu vou descer o elemento que foi alterado, fazendo trocas. Só que agora eu sempre tenho duas opções para trocar. Ou eu vou trocar com o filho da esquerda, ou eu vou trocar com o filho da direita, né? Qual é o que a gente vai usar? A gente vai sempre trocar com o elemento de maior prioridade, seja ele o da esquerda ou o da direita, até que a árvore volte a ficar correta, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas opções, né, para trocar o 37, ou eu vou trocar com 60 ou com 78. Como o 78 é maior, então eu vou fazer a troca com o 78. Então aqui agora eu vou trocar, vou descer o 37. E aí a árvore ainda não está correta, então eu tenho que continuar as descidas. De novo ali eu vou comparar o 37 com o 66 e com o 70. O 70 é maior, então eu vou trocar a posição do 37 com o 70. Então agora terminou, a árvore ficou correta e eu posso terminar então a execução da descida. Então a função de descida está aqui, ela recebe como parâmetro a RIP, o elemento que tem que descer, o índice do elemento que tem que descer, que é o I, e o tamanho da RIP, que é o N, tá? Então primeiro eu vou descobrir quem é o maior filho de I. Né? Eu vou pegar o elemento da esquerda, chamando lá a função da esquerda, vou pegar o elemento da direita, chamando a função da direita, e vou assumir, por enquanto, que o maior elemento é o próprio I, que é quem tem que descer. E aí agora eu comparo. Se o índice do elemento da esquerda for menor ou igual a N, né? Ou seja, se esse elemento não é uma folha, e se o RIP de E é maior do que o RIP de I, então maior recebe o elemento E, eu faço a mesma coisa aqui para a direita, e aí, depois que eu já descobri quem é o maior, eu testo. Se o maior for diferente de I, quer dizer que realmente eu tenho que descer, e aí eu faço a descida fazendo a troca, que a gente já sabe aqui, né, usando uma variável temporária, que aqui é o temp, e chamo recursivamente a descida
passando como parâmetro aquele índice que eu troquei, né, o maior. E aí ele vai descer recursivamente. Bom, inserção. Se a gente considerar uma tabela com N elementos, a gente vai inserir um novo elemento na posição N mais 1 da tabela. Então, a gente vai alocar um espaço novo de memória, né, aumentar esse tamanho do vetor em mais uma posição, inserir o elemento lá no final, e aí a gente vai assumir que esse elemento já existia e teve a sua prioridade aumentada. A gente vai então executar o algoritmo de subida na árvore para corrigir a prioridade dele até colocar esse elemento na posição correta dele, até a árvore ficar correta, né? Então aqui tem um exemplo, eu quero inserir o elemento 73. Então eu começo inserindo o 73 no final da minha heap. Então eu criei esse novo elemento 9 aqui e inseri ele aqui na árvore, né? E aí agora eu tenho que subir esse elemento para corrigir a prioridade da heap, né? Corrigir as prioridades. Então, para eu fazer a subida, ali eu vou comparar o 73 com 39, o 73 é maior, eu subo com ele, depois a mesma coisa lá comparando com o 60, eu vou trocar também. E aí agora terminou porque o 73 não é maior do que o 95, então eu posso parar a subida. Então a minha árvore ficou dessa forma, né? A minha heap ficou dessa forma. A função de inserção aqui implementada, ela recebe como parâmetro o vetor, o novo elemento e o tamanho da heap. Ela começa fazendo um realloc para aumentar o tamanho da heap em memória, né? Agora eu vou adicionar um elemento a mais, então o tamanho vai ser n mais 2. Aumento o n, né? Ele passa a ser n mais 1. E adiciono o elemento novo lá na posição n do meu heap. E aí faço a subida. Lembrando que essa função aqui, ela já vai testar se é realmente necessário subir ou não. Então, não preciso me preocupar caso esse elemento que tenha sido inserido tenha uma prioridade menor do que o pai dele. E aí, no final, essa função de inserção, ela retorna o novo valor de n, ou seja, o tamanho da heap, um novo tamanho da heap, né? Porque isso vai ter que ser usado no restante da implementação. Remoção, como é que eu faço remoção? Lembrando que a remoção é sempre do elemento mais prioritário. E lembrando que esse elemento mais prioritário é sempre o primeiro elemento da tabela. Então, a remoção implica em remover o primeiro elemento da tabela. Quando a gente remove o primeiro elemento da tabela, vai ficar um espaço vazio ali na posição 1 da tabela, né, da lista. Então, a gente vai preencher esse espaço vazio com o último elemento da tabela. A gente vai pegar o último, vai colocar no lugar do primeiro, e aí a gente vai executar o algoritmo descida na árvore para corrigir a prioridade desse elemento que a gente deslocou. E claro, lembrando de realocar a memória, né, para desprezar aquele último elemento que agora ficou vazio. Então aqui tem um exemplo, eu quero remover o elemento mais prioritário. O elemento mais prioritário é o 95. Então, quando eu tiro o 95, ficou um espaço aqui na posição 1 que precisa ser preenchido. Ele vai ser preenchido com o elemento que está lá no final, que é o 33. Então, eu vou jogar esse 33 lá para cima, na verdade, né? E aí, eu vou realocar a memória para desprezar esse elemento aqui. Então, eu vou diminuir o tamanho do vetor em memória. Bom, agora basta eu realizar descida, usando o algoritmo de descida que a gente já viu, para corrigir as prioridades dessa heap. Então, lembrando aqui que eu sempre vou trocar o elemento pelo filho de maior prioridade. Então, nesse exemplo aqui, eu trocaria o 33 com o 78. E depois, agora, trocaria de novo o 33 com o 70. E aí, a minha heap está correta, terminou a execução. Então, aqui tem a implementação da exclusão. Eu começo colocando na posição o elemento da posição n, diminuo o tamanho de n, faço o realoc do vetor para diminuir o tamanho dele. E aí chamo a função de descida, lembrando que ela só vai realizar a descida se realmente for necessário. E nesse caso vai ser, né? Porque eu peguei o último e coloquei lá na raiz. E no final retorno o novo tamanho de n. Bom, para construir a lista de prioridades, a gente tem duas opções.
né, a gente pode considerar que a heap está vazia e ir fazendo a inserção dos elementos da lista de elementos que eu preciso inserir na heap, dentro da heap, ou então eu considero que essa lista já é uma heap e faço a correção das prioridades. Nesse caso, eu vou assumir que as prioridades das folhas já estão corretas. Por quê? Porque elas não têm filhos, então elas satisfazem aquela propriedade de que todo elemento tem que ter prioridade maior do que a prioridade dos seus filhos. E eu acerto a prioridade dos nós internos, fazendo descidas quando for necessário. Então, aqui tem um exemplo. Eu tenho essa lista aqui e eu quero construir uma heap a partir dela. Então, armazeno essa heap, né, essa lista no vetor a partir da posição 1. Vou assumir, então, que as prioridades das folhas já estão corretas. Então, 95 já está certo e esses outros aqui também. E eu vou acertar, então, a prioridade do elemento n sobre 2 até o elemento 1, nessa ordem. Então, eu começo ajustando a posição do n sobre 2, depois do n sobre 2 menos 1, até chegar no 1, realizando descidas quando for necessário. Então, vamos ver como é que ficaria nesse exemplo aqui. A gente vai começar acertando a prioridade do elemento n sobre 2, que nesse caso aqui é o 4, é o elemento de prioridade 60. Então, o 60, ele tem um filho 95, então tá errado, né? O 95 é maior, ele teria que estar ali no lugar do 60. Então, eu realizo o ajuste da prioridade ali, faço a descida do 60. Então, agora o 95 está ali naquela posição. Agora, eu vou ajustar a prioridade do elemento 3. Então, esse elemento tem 2 filhos que são maiores do que ele. Eu vou escolher o de maior prioridade e vou fazer a descida. Então, eu vou trocar com 78. Agora, eu vou ajustar a prioridade do 2. O 2 também tem 2 filhos que são maiores. Eu vou pegar o maior de todos, que é 95, vou fazer a descida. E aí, aqui, lembrando que eu preciso continuar, como eu chamei a função de descida, né? Ela vai continuar recursivamente até ajustar aquele ramo todo ali. Então, o 33 também vai trocar com 60 para que esse ramo fique correto. E aí, agora, então, só falta acertar a prioridade do elemento 1. Eu vou fazer a troca dele com o elemento de maior prioridade, que é o 95. Agora, eu vou trocar o 28 com o filho dele de maior prioridade, que é o 66, e aí terminou. Então, agora a minha heap está correta. Então, a função de construção da heap, ela é bem simples, né? Ela recebe como parâmetro a heap e o tamanho da heap. Eu pego aqui o elemento n sobre 2, que é a partir dele que eu vou ter que fazer as correções de prioridade, né? Assumindo então que as folhas já estão corretas. E aí eu vou fazendo de j até 1, né? Sempre decrementando o i em 1, fazendo operações de descida desse elemento i. Bom, a complexidade então da seleção é imediata, O de 1, porque o elemento de maior prioridade é o primeiro da tabela. Inserção, alteração e remoção é O de log n, porque essas operações envolvem mudança de elementos de posição, e log n é a altura da árvore, e a construção pode ser feita em O de n, que é melhor do que no cenário anterior, que exigia a ordenação total, né? A gente tinha n log n. Bom, a partir da heap, a gente pode obter uma funcionalidade adicional, que é fazer uma ordenação total de um conjunto de dados, né? Existe um algoritmo chamado heap sort, que na verdade usa uma heap para fazer ordenação. Então, como é que é a operação de ordenação usando uma heap? A gente vai começar trocando o maior elemento, que é a raiz sempre, né? O primeiro elemento do vetor, com o último. E aí a gente assume então que esse elemento que foi trocado já está na posição correta, ele está na última posição da heap, né? Assumindo que a gente está fazendo uma ordenação crescente, então o último elemento sempre tem que ficar no final. Aí eu considero que o vetor agora tem tamanho n menos 1, então eu desconsidero aquela última posição, faço a descida da raiz para que o heap fique consistente e vou repetindo esse passo n menos uma vezes.
e aí eu consigo então fazer uma ordenação usando as operações da heap. A complexidade do heap sort é O de n log n. Então aqui tem a implementação do heap sort, ele recebe como parâmetro o heap e o tamanho dele. Eu chamo a função constrói heap máximo, que é aquela função que a gente acabou de ver, que vai construir a heap, assumindo que as folhas já estão na posição certa e acertando as prioridades do elemento n sobre 2 em diante até o 1. E aí, de n até 1, decrementando, eu faço a troca da raiz com o último elemento, que está na posição j, né? Eu inicializei o j aqui valendo n, então aqui eu faço a troca, diminuo o tamanho do vetor a ser considerado, então esse j aqui está sempre marcando qual é o tamanho do vetor que eu estou considerando a cada momento, e aí faço a descida da raiz dessa nova heap, que tem tamanho j menos 1. Bom, para vocês vai ficar uma série de exercícios, então o primeiro exercício é verificar se essas sequências aqui correspondem ou não a uma heap. E depois eu tenho um outro exercício onde a gente tem essa heap aqui e sobre ela a gente vai executar operações de inserção, de remoção e de alteração de prioridade. Então, essa letra B aqui é sempre sobre o heap original, que é esse aqui de cima. O C vai ser sobre a heap resultante da operação B. E as letras D e E vão ser sobre o heap original, que é aquele lá de cima. Bom, essa implementação que eu mostrei para vocês na aula de hoje está disponível lá no site da disciplina e ela manipula o heap em memória, né, usando um vetor para armazenar a heap. Eu coloquei também lá no site da disciplina uma implementação de um heap em disco. E aí, na prática, não muda muita coisa. A única coisa que vai mudar é que ao invés de eu usar um vetor, agora eu estou usando um arquivo, e esse arquivo é um arquivo binário que tem essa estrutura aqui. Eu tenho a prioridade, que eu estou assumindo que é a chave, né? E tenho o nome da tarefa, que eu usei aqui um char para o nome da tarefa. E aí, por exemplo, as operações de subida e descida, vou mostrar para vocês aqui a operação de subida. Quando ela tem que fazer a leitura de um elemento, que no vetor seria simplesmente ir lá na posição I ou ir lá na posição J, aqui eu estou usando o fseek e estou usando a função ler-tarefa, que ela vai lá no arquivo e lê a tarefa que está na posição atual do cursor. E para fazer outras trocas também, né? Sempre usando o fseek e depois eu posso usar a função de salva-tarefa, que ela salva a tarefa na posição atual do cursor. Então, a lógica do algoritmo é a mesma, só muda a forma de acessar os elementos da heap. Bom, a referência para essa parte da matéria é o capítulo 6 do livro de Estruturas e Dados e seus Algoritmos. Bons estudos!